Olá, olá para você que está aí almoçando, para você que está tendo um momento de pausa na tua rotina. Sejam muito bem-vindos, que hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, de um assunto que normalmente não é assunto de mulher. E por que não é assunto de mulher? Muitas mulheres acabam deixando a preocupação de falar sobre dinheiro com os maridos. E você assim? É você que é o responsável por olhar para as finanças da sua casa? É você o responsável por olhar para o dinheiro da tua família? Se você é filho, se você é filha, quem se preocupa com o estado atual que seus pais estão vivendo? E eu pergunto tudo isso porque dinheiro é um assunto muito delicado. Quantas vezes você já ouviu dizer que dinheiro ele é proporcional, ele une as famílias, então ele é proporcional à felicidade, mas também é o causador de muitas discórdias na família. E para que tudo isso? Se dinheiro, na verdade, está relacionado com prosperidade. Se prosperidade é algo divino, é algo imensurável em relação ao quanto Deus planejou tudo de bom na sua vida, por que dinheiro se tornou, em algum momento, o motivo da discórdia? Sobre tudo isso que nós vamos falar durante a semana, sobre como acessar a prosperidade, como se tornar uma pessoa que olha para o dinheiro diferente do que a maioria, porque sim, nós temos em torno de 92% da população pessoas com mentalidade de pobreza. Pasmem, mentalidade de pobreza. E o que é mentalidade de pobreza? Será que pobreza é uma vontade de Deus? Deus, ele gostaria que todas as pessoas fossem humildes, que todas as pessoas fossem pobres e não tivessem acessos a recursos financeiros para prover as suas necessidades, os seus sonhos, realizar todos os planos da família. Imagine você tendo dinheiro suficiente para realizar os sonhos da sua família, para realizar os seus sonhos. E por que você parou de sonhar? Provavelmente você parou de sonhar porque os desafios que foram aparecendo na tua vida se tornaram tão complicados, se tornaram algo que ocupa muito da sua mente, muito do seu tempo, a maior parte do seu foco, e você se perdeu nessa jornada. Você está esquecendo de focar a tua energia em fazer dinheiro. E a gente vai falar de tudo isso. Chame os amigos, chamem as pessoas, chamem mulheres que têm dificuldade em lidar com o dinheiro, que é sobre isso que a gente vai trazer. É sobre isso que a gente vai tratar durante essa semana inteira. E por que nós vamos falar disso? Porque sábado, eu já vou deixar aqui registrado para ti, sábado nós teremos um workshop maravilhoso e o tema dele é extraordinário. Se chama Você Mais Rica. Sim, você mais rica, você com mais dinheiro, você com uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de riqueza. Porque não é só sobre fazer, não é só sobre o trabalho, é sobre a mentalidade, sobre a forma que você trata o seu dinheiro, sobre a energia que você se apropria em relação ao dinheiro, que te faz ser uma pessoa próspera ou não. Nós não somos ricos apenas de bens materiais. Nós somos ricos de conhecimento, ricos de saúde. Não é? As nonas, as vovós não viviam dizendo: olha, você é uma bênção, você é rica de saúde. E não era sobre isso. Na verdade, nós estamos falando de um contexto histórico. É exatamente isso. Quando nós olhamos para o dinheiro, é importante aqui deixar registrado que a maior parte das mulheres, elas não eram convidadas a falar sobre dinheiro. Negócio era coisa de homem, dinheiro era coisa de homem. O homem assumiu um papel de provedor na casa e na sociedade, portanto cabia a ele, e ainda cabe que fique registrado, buscar os recursos para a manutenção do lar, para a manutenção da família. E assim garantir todas as necessidades fisiológicas, comida, água, né? Tudo que fosse garantir a segurança da família. Portanto, a mulher acabou indo para uma espécie de ação coadjuvante. É exatamente isso.
Mas com a mudança na história, todos nós sabemos que não foi uma luta incessante e constante, nós mulheres passamos a decidir sobre o que nós precisaríamos fazer. E que momento da história que isso mudou? Mudou no momento em que os nossos homens, os maridos, eles tiveram que ir para a guerra. Eles tiveram que deixar as frentes de trabalho e ir para a guerra. Sim, a partir desse momento, a fábrica, ela ficou sem recurso manual, sem mão de obra. Portanto, as mulheres receberam um convite para entrar para as fábricas, para fazer o trabalho que os homens fariam, e muitas mulheres se saíram muito bem, muito bem. E a partir desse momento, elas começaram a receber pelo trabalho. Portanto, a mulher percebeu que ela, tendo o dinheiro, ela também se tornou alguém que se apropriou de um discurso, exato, de espaço de fala. E a partir do momento que ela pôde falar e foi ouvida, ela entendeu que o dinheiro é uma moeda de troca. É bem isso. Então, quanto mais dinheiro eu faço, quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas vão parar para me ouvir. Porque muitas vezes é o dinheiro que abre portas. E isso não começou só ano passado. Isso é secular. Há décadas, as pessoas atribuem poder e influência àqueles que têm dinheiro. Mas e aí o que aconteceu? A mulher, nessa última mudança que ela teve na vida, ela não deixou os seus papéis, os seus afazeres da casa. Então ela cuidava do filho, ela cuidava da casa, ela se preocupava com a alimentação e ela ainda ia para a jornada de trabalho. Então era um jornada pesado. Mesmo assim, a mulher só evoluiu. Ela foi ocupando diversas frentes nas linhas de fábrica e conquistando com o tempo alguns lugares de influência. Então ela passou a ser gerente, ela passou a ocupar cargos de presidência, mas se você olhar o contexto, são pouquíssimas mulheres que estão neste lugar. E ainda existe um agravante. Quando nós comparamos o salário, quando nós comparamos o quanto uma mulher ganha com o homem, historicamente isso sempre se tornou um problema. É exatamente isso, um problema, porque as mulheres elas não têm a mesma valoração que o homem tem. Fato, isso, que os maiores cargos ocupados por CEOs homens e por mulheres ainda tem uma discrepância muito grande, gente, muito grande sobre salários. Mas o que tem isso tudo a ver com a questão da mulher e da falta de interesse por dinheiro? Gente, os casamentos, as brigas dentro de casa, a maneira como a mulher começou a olhar para o relacionamento, tudo mudou, tá? Tudo mudou. E inconscientemente, a culpa disso tudo foi do dinheiro. Olha só. E não do posicionamento que a mulher ocupava e muito menos do posicionamento que o homem ocupava. O homem olhava para essa mulher que foi para o mercado de trabalho, que estava super atarefada e simplesmente ele questionava ela, achando que ela não estava tendo ou desempenhando todas as funções que eram inatas dela. Quem aí vive esse dilema, gente? Se eu trabalho fora, eu não sou boa mãe. Se eu trabalho em casa, eu não sou boa mulher. Por quê? Porque eu não estou contribuindo nada para a rentabilidade da família. O único provedor é o homem. Se o homem é provedor, eu sou, na verdade, o quê? Uma madame. Se eu cuido da casa, eu sou uma folgada. Gente, quem viveu isso já? Vocês conhecem as histórias das mães, de alguma tia, de alguma parente? Ou essa é a tua história? Quantas vezes você já se sentiu julgada porque você decidiu assumir um papel na sua família diferentemente das expectativas dos outros? E isso está relacionado com o quanto de dinheiro você contribui ou não para a família. Mas o que acontece com a maior parte da tua contribuição? Você é uma pessoa que talvez, assim como sua mãe, sua avó, as pessoas da sua família, que
indiretamente, vamos usar essa palavra, indiretamente, não está monetizando e nem olhando para o dinheiro. Olha por quê. Quantas de vocês que estão em casa, ou quantas histórias vocês conhecem de pessoas que o marido faleceu momentaneamente por um acidente de carro, um automobilístico, um infartou, que a esposa mal sabia mexer na conta corrente do casal? Aliás, quantas mulheres não sabem, né, estão cuidando da casa, e a gente fala assim, só cuidando da casa, estão cuidando da casa e não sabem quanto que o marido ganha. Quantas mulheres não têm a menor ideia do investimento, de qual é o lugar em que o dinheiro do casal está indo? Porque aqui precisa ficar um fato registrado. As mulheres se acomodam, tá? Muitas mulheres, vamos corrigir essa frase, né? Muitas mulheres se acomodam. E elas se acomodam, e quando elas decidem sair dessa acomodação e perguntar e questionar sobre salário, sobre investimentos, sobre aplicações, sobre compras, sobre bens, os maridos questionam e falam assim, pra que você tá querendo saber de tudo isso agora? O que tá te acontecendo? Quem tá enchendo sua cabeça? Bateu aí? Me conta. Quantas vezes você, enquanto mulher, sentou numa roda de conversa com outras mulheres para falar de investimento, para falar de aplicações, para falar sobre onde o dinheiro do casal está sendo destinado? E os homens, eles já têm uma dinâmica completamente diferente. Muitas ideias. Eles fazem, porque eu quero falar com vocês. Os homens, eles trocam informações, eles fazem o networking. Networking é uma reunião de negócios. Networking é um bate-papo de negócios intencionalmente projetado para que tenha troca de influência, troca de benefícios, indicações. E isso é muito favorável, inclusive no mundo feminino. Mulher normalmente é questionada porque o networking dela tem qual intuito? Qual é o salão? Qual é o pediatra? Qual é o médico das varizes? Qual é a melhor escola? E tá tudo bem. Se a mulher olhar para esse lugar e entender que faz parte do mundo feminino se preocupar com os filhos, com a casa, tá tudo bem. Mas é importante adicionar esse assunto às conversas. A mulher, ela pode sim começar a se interessar. E de que forma que ela vai começar a se interessar? E daqui a pouco eu vou te falar 3 passos para você começar a buscar, para você abrir as portas sobre falar de dinheiro na sua família. Primeira coisa, ela precisa entender que quando existe um relacionamento, ou quando ela olha para o modelo de relacionamento dos pais, ela precisa ressignificar isso. Se na família dos pais dinheiro não era assunto de mulher, ela precisa entender que isso era o modelo mental que existia lá na família dos pais. A partir do momento que ela se relaciona com alguém, ela olha para o dinheiro e precisa entender que o dinheiro é do casal. Sim, o dinheiro no casamento, ele não é do homem e não é da mulher. Então, atenção, famílias, casais que normalmente têm muito bem separado quais são as finanças que a mulher, ou quais são as áreas que a mulher vai pagar e quais são as questões que o homem vai pagar, tá tudo bem. Mas eles precisam ter consciência e conhecimento de quanto é esse dinheiro. Não é gente, atenção a essa fala. Eu não preciso e eu não posso dizer para o meu marido, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Quando eu estou falando e usando essa frase, o que eu estou informando para o meu marido? Apesar de eu estar com você, eu não estou nem ligando para o nosso casamento. Apesar de eu estar com você, eu quero a minha independência. E tudo bem, a independência ela vai até ali. Só que se eu decido estar com alguém, eu também preciso decidir compartilhar as minhas coisas com ele. E isso inclui o meu dinheiro. Liz, mas eu acho errado. Não quero colaborar com meu marido. Ele tem que assumir as coisas dele e o dinheiro que eu faço é meu. E ele não precisa ficar sabendo no que eu gasto.
E eu sei, eu te entendo, porque muitas vezes o dinheiro que a gente usa, a gente é criticada. Porque, gente, uma coisa é fato, mulher é um ser, uma criatura maravilhosa e muito cara. Sim, nós temos cabelo, nós temos um monte de adereços, nós temos um custo de vida muito alto e o homem precisa entender isso. E se ele discorda disso, gente, sinto muito, mas ele não deveria ter casado com uma mulher, tá? Ele não deveria ter casado com uma mulher. Mas é importante que ele entenda que mesmo eu assumindo as minhas despesas e ele a dele, qual é a parcela desse investimento que eu vou direcionar para o benefício comum? Qual é a parcela desse dinheiro que eu estou fazendo que eu vou direcionar para um sonho do casal? Casais que não sonham juntos não prosperam juntos. Casais que não sonham juntos não têm um casamento longo. Casais que não sonham juntos acabam vivendo uma parceria. Eu moro com meu parceiro. Quem é seu parceiro? Como que tá a sua vida no casamento? Ah, normal. O que é normal, gente? O normal de um casamento é ter amor, é ter felicidade, é ter tesão de vida. O normal do casamento é ter fogo. O normal do casamento é ser feliz. E isso inclui olhar para o dinheiro. Muitas mulheres resolvem, de tanto tentarem, resolvem não olhar mais para o dinheiro. E quanto menos ela olha para o dinheiro, menos possibilidade de entender que essa energia, sim, dinheiro é uma energia, que essa energia muitas vezes pode estar sendo bloqueada dentro do casamento. E quando ela não olha para o dinheiro, se a energia do dinheiro estiver bloqueada, ela não flui. Portanto, a promoção do seu marido não chega. Portanto, a viagem que você sonha não vai acontecer. Portanto, o desconto que você queria para comprar aquele carro do seu sonho, para fazer o investimento que você queria, para chegar na casa que você queria, para comprar a casa que você queria, não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser a um custo muito grande do casal. E qual é o custo? Até isso acontecer, vai ter inúmeras brigas, vai ter inúmeros desentendimentos, porque a energia do dinheiro está bloqueada. Gente, vai pensando. Eu quero que você me responda, reflita sobre isso. Como que tá o teu relacionamento com o dinheiro? Como que você trata o dinheiro? Você conversa com tua esposa? Esposas, mulheres? Ah, Elisa, eu sou solteira. Mas igual, como que você olha para o dinheiro? Você olha para o dinheiro pensando que o dia que você tiver um parceiro, uma parceira que seja, você vai apresentar esse ganho de que forma? Como que você sonha em lidar com o dinheiro quando você estiver casada? Então sente tudo isso que eu tô te questionando e principalmente, eu vou te passar aqui 3 passos para você começar a liberar a sua vida para olhar com o dinheiro com respeito, ok? Primeiro passo. Então, o primeiro passo para você olhar para o dinheiro com respeito e desbloquear o fluxo de dinheiro. Primeiro passo, reconheça. Reconheça qual é a forma, qual é o jeito, que lentes que você está usando para olhar para o dinheiro. Dinheiro é assunto de briga? Dinheiro é assunto de dor de cabeça? Dinheiro é assunto que mal chega e já vai embora? Dinheiro é algo que na tua carteira só incomoda? Se você tem dinheiro na conta, você fica angustiada, preocupada e contando os dias, sabendo que esse dinheiro já vai se esvair? Primeira pergunta, reconheça qual é a forma que você olha para o dinheiro e como você trata o dinheiro. Segunda coisa, tenha clareza do que você quer. Clareza do que você quer. Liz, eu tenho um sonho de trocar minha casa. Peraí, se esse é um sonho claro para mim, será que é um sonho claro para o meu parceiro? Será que é um sonho claro para o tanto, a quantidade de dinheiro que eu recebo? Liz, eu preciso administrar melhor as minhas finanças. Ótimo, porque se você tem clareza do que você quer, você vai ter clareza para definir as suas metas, ok? E terceiro passo é realmente tenha um plano de ação. Liz, eu não consigo nem olhar para o dinheiro, eu não sei quanto meu marido ganha, não faço a mínima ideia do que nós temos no banco, não sei quais são os investimentos dele.
Começa com plano de ação. Primeira coisa, eu preciso mostrar, eu preciso criar coragem para falar sobre isso. E principalmente dizer como eu me sinto em relação a esse assunto. A maioria dos maridos, a maioria dos parceiros, eles não abrem o jogo com o receio de vocês ou nós crescermos o olho. O que é isso? Primeiro ponto, crescer o olho é dizer assim, gente, ele tá falando em economizar e tem tanto dinheiro no banco. Então você precisa explicar para ele quais são os teus planos, os teus projetos, para que daí ele entenda que você quer olhar para o dinheiro e conhecer a finança do casal, para compartilhar, para entender, para valorizar o esforço que ele está fazendo e principalmente a abdicação de tanta coisa que você está fazendo. Então, primeira coisa, tem que ter um plano de ação. Começa por onde? Começa tendo um alinhamento de comunicação. Como que eu vou chegar no meu marido? Como que eu vou chegar na minha companheira? Como que eu vou chegar na minha sócia? Como que eu vou colocar as minhas finanças em ordem? Qual é o percentual que eu preciso ter de reserva financeira para que eu tenha condições de realizar meus sonhos? Ok? Então eu espero que vocês curtam essa reflexão, se apropriem dessas respostas e sigam esses 3 passos. 3 passos para você começar a desbloquear o fluxo de dinheiro. Amanhã, meio-dia, te encontro aqui, porque esse assunto é de tremer a base. Beijo grande, até!